Galera, esses dias chegou pra mim a informação de que Dragon Ball foi censurado na Espanha por conteúdo machista. Na verdade, na região autônoma de Valência, que fica na Espanha. Eu fui cobrada de fazer um vídeo, mas eu achei que daria uma discussão muito complexa e com muita pesquisa. Porém, finalmente eu pude dar uma apurada, primeiramente nas informações. E para minha sorte, o vídeo seria muito mais simples do que eu imaginava, já que se detém na própria informação que foi distorcida. Como se trata de regulamentação dos meios de comunicação, é um assunto que eu fico muito confortável de abordar. De qualquer forma, sem complexificar, não tem muita coisa para analisar, pois fica muito claro para mim que não houve nenhuma censura, e muito menos censura por conta de conteúdo machista. Vamos imaginar que Dragon Ball estivesse na programação aqui do Brasil e viesse uma ordem do governo para tirar do ar, ou fosse forçado a sair da programação por ter sido aprovada uma lei no Congresso que proíbe um desenho como Dragon Ball. Aí, nesses casos, teríamos censura. No primeiro caso, uma censura autoritária, e no segundo caso, uma censura normativa imposta por lei. Embora existam muitos exemplos diferentes de censura e os países tenham legislações muito diferentes, quando falamos nisso, em geral pensamos em um ato de imposição que proíbe ou restringe algum conteúdo. Mas acho que pelo menos existe um consenso no fato de que a censura é sempre uma imposição. As censuras mais do senso comum que conhecemos são as autoritárias, né? No caso de regimes antidemocráticos, em que medidas de proibição não precisam nem ser aprovadas por uma maioria no Congresso. Mas a censura também pode vir de leis elaboradas, tramitadas, aprovadas e atualizadas. Podem ser restrições de partes do conteúdo, ao meio em que veicula ou ao horário. Por exemplo, a classificação indicativa tem força de lei e ela restringe, de certa forma, o horário que um produto pode ser exibido na televisão aberta, de acordo com a idade do público para o qual é recomendado. Já na televisão paga, a classificação indicativa é uma recomendação e a responsabilidade é do assinante, exceto quando um canal é classificado como destinado prioritariamente ao público infanto-juvenil. Como a gente pode perceber, a censura é muitas vezes um fenômeno relativo. A censura de parte do conteúdo vocês conhecem muito bem lá nos famosos cortes de cenas sangrentas que Dragon Ball sofreu muito na Globo. Nem tanto por imposições governamentais e muito mais por uma determinação da própria emissora. Mas, nesse caso, também a censura, já que impõe uma restrição a um conteúdo que já veio pronto. Um exemplo de como muita gente confunde o que é censura é que no meu primeiro vídeo do canal, há mais de 5 anos, eu defendia o fato de Dragon Ball Super não ter cenas muito violentas. Nesse caso, muito se falava em censura, mas era uma escolha de quem produziu, levando em consideração facilitar a venda do produto em escala global, para um espectro maior de faixas etárias. Bom, o pessoal preocupado com o sangue e os caras com o dinheiro, né? E quem é que tá certo? Mas vamos ao caso da província de Valência, na Espanha. Acontece que o fandom de Dragon Ball lá conseguiu chamar a atenção da TV pública local, que recebeu um pedido para voltar a exibir o desenho. E a resposta do diretor do canal, o Alfred Costa, foi que o licenciamento seria caro, além de que Dragon Ball tinha conteúdos sexistas. E aí ele citou uma determinada lei, que eu vou explicar mais adiante do que se trata. Uma grade de programação envolve análise de múltiplos indicadores e com certeza Dragon Ball já chegou em muitas mesas de diretores e foi descartado sem virar notícia. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o que envolveria Dragon Ball voltar a passar na TV Globo e por que ele saiu de lá. Tem a ver com um outro tipo de proibição, que é o da proibição da publicidade infantil, que é o que garantia o interesse dos anunciantes naquela audiência e o lucro da emissora. No caso, a TV Globo ainda é uma rede privada de telecomunicações que funciona com uma concessão pública. As televisões de fato públicas aqui no Brasil são instituições estatais, tais como a TV Brasil, TV Câmara e TV Justiça. A TV em questão na Espanha é uma TV pública. Os meios de comunicação públicos não geram lucro, ou seja, eles não têm como objetivo atender a um mercado e nem a uma demanda de um público consumidor específico. Eles estão comprometidos ou com questões institucionais ou com a difusão cultural, principalmente da cultura nacional. Os produtos estrangeiros são secundários e precisam disseminar e formar determinados valores. São basicamente outras prioridades de curadoria de conteúdo, gente. Simples assim. A tal lei citada pelo diretor como justificativa para não gastar rios de dinheiro público para passar Dragon Ball de graça, na verdade, é só a lei que regulamenta os meios públicos de televisão e radiodifusão naquela região.
E os blogs estão se referindo, principalmente nos títulos sensacionalistas, como se fosse uma lei radical de proibição de tudo que não seja politicamente correto na Espanha como um todo, o que é um exagero escatológico. A última atualização dessa lei, em 2016, insere uma série de diretrizes para promover valores de igualdade, com certa ênfase na igualdade de gênero, sim. E esse é o único motivo pelo qual o acontecimento sem nenhuma importância virou notícia. Essa importância sim, pois como eu disse, Dragon Ball, como qualquer produto popular e lucrativo, é analisado e descartado por diretores de grades de programação recorrentemente pelo mundo todo. E o diretor da TV Pública de Valência ainda fez questão de comentar o custo de licenciamento como algo que ele provavelmente considerou. E que, convenhamos, é muito caro, ainda mais para uma TV pública. É importante reforçar que, apesar do documento citado ser uma lei, e isso ser usado distorcidamente para soar como algo proibitivo, é na verdade uma regulamentação da rede pública de televisão e radiodifusão. A regulamentação existe principalmente para classificar o que se qualifica como TV pública e sua função como instituição do Estado. A parte que diz respeito às diretrizes de conteúdo igualitário estão redigidas como promover, incentivar, priorizar e, de modo geral, outros verbos que não são proibitivos, além do parágrafo que trata da autorregulação da emissora para atender aos objetivos propostos. A autorregulação significa exatamente que as decisões sobre a aquisição e exibição de conteúdos devem partir livremente dos responsáveis pelo meio de comunicação, sem imposição externa. O que é justo, já que determinar se um conteúdo promove a igualdade ou não é um julgamento que pode ser entendido de forma subjetiva. O diretor da emissora poderia achar que os problemas sexistas em Dragon Ball não são lá muito graves, embora, na minha opinião, sejam bem chatos, principalmente para crianças pequenas. Tirando o Dragon Ball Super, que melhorou bastante nesse quesito. Mas aí cabe se perguntar com sinceridade se Dragon Ball faz sentido na proposta daquela emissora pública, principalmente para a programação do público infanto-juvenil. E eu não tenho dúvidas de que a decisão do uso de um dinheiro público foi super coerente nesse caso. Mas se você não acha e discorda de mim, isso já é um outro debate, que não tem nada a ver com Dragon Ball ter sido supostamente censurado na Espanha por conteúdo machista, como tá em todos os vídeos e blogs por aí. Então, resumindo, foi assim. O diretor da TV pública da região autônoma de Valência recebeu uma carta pedindo Dragon Ball de volta na programação. Ele avaliou, não sabemos por quanto tempo, mas tempo suficiente para concluir que o produto sairia caro e que não corresponde aos objetivos da televisão pública da região em priorizar conteúdos com determinados valores educativos para o público infanto-juvenil. Em muitos casos, o principal fator considerado é o lucro, mas no caso da televisão pública, é a utilidade na promoção dos valores culturais, que em primeiro lugar são os valores nacionais. E o espaço que sobra para o resto deve ser pensado de acordo com prioridades que estão sugeridas pela regulamentação. Dragon Ball é permitido na Espanha, Dragon Ball é permitido em Valência. A possibilidade do licenciamento e exibição de Dragon Ball foi apenas descartada pela curadoria de uma emissora de TV pública específica, que pertence ao Estado em uma região com menos de 1 milhão de habitantes, após analisar uma carta de fã pedindo desenho na programação. Se aquietem, gente, que é só isso, sem forçação de barra e sensacionalismo. Um beijo e até o próximo vídeo.